pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. Eu sou a Débora Vieira E eu sou a Laura Zago. e estamos aqui com mais um episódio do E Se? Então, eu acho que vocês já perceberam pelo título desse episódio que eu e a Laura gostamos muito de final de ano. E esse Principalmente episódio do não. Natal. Exato! E esse episódio não poderia ser diferente. Sim, esse episódio a gente quis trazer um pouco desse cenário fictício dos filmes natalinos, né? E se a gente vivesse num filme de Natal. E aí a gente queria trazer um pouquinho, né, disso que a gente gosta bastante, mas também trazer algumas reflexões sobre esse final de ano e principalmente sobre o Natal, sobre a magia do Natal, sobre como acontecem essas coisas e como seria viver num mundo onde a gente vivesse dentro de um filme de Natal. Né? Então por isso que a gente trouxe esse tema para vocês. Mas me conta, Débora, você já se imaginou vivendo num filme de Natal? Óbvio, a vida inteira. A gente é muito influenciado, né, pelos filmes, séries. E eu lembro que desde criança eu queria viver num Natal onde nevasse. Então eu acho que desde criança isso era o que eu mais queria. Sabe, colocar aqueles pijaminha, aquela árvore de Natal, todo mundo muito lindinho, neve, fazer bonecos de neve. Eu acho que essa é a primeira barreira cultural que a gente encontra em filmes natalinos, né? Exato. Nossa, aqui a gente tá de regata, aqui tá um calor absurdo. E lá nevando, eles de suéter de Natal. Uhum. Eu adoraria viver essa breguice, sabe? Todo mundo com a roupa igual, suéteres igual, pijama igual, sabe? Comer aquelas comidas diferentes. Óbvio que eu prefiro a nossa comida brasileira, nunca provei, mas pela cara, a nossa comida é melhor. Mas eu tinha vontade de provar isso. Então, eu acho que a infância e a adolescência eu sempre me imaginei vivendo isso. Então, eu acho que até hoje eu tenho vontade de passar o Natal nos Estados Unidos, sabe? De viver essa cultura americana natalina. Valeu, natalina. Desculpa. Não podia perder a piada. Mas eu acho que eu sempre me imaginei, principalmente por isso, sabe? Por essa diferença cultural. Então, eu lembro quando eu era criança, eu questionava muito os meus pais por que que aqui não nevava. E Ô, eles não dó. sabiam explicar, eles falavam, não, porque aqui no Brasil não neva. E aí eu ficava, mas. Eu ficava, Deus, por favor, ajuda que esse ano neve. Era muita ingenuidade. Ai, como é bom ser criança. Mas que legal você trazer isso, porque mostra como que a gente foi aprendendo a ver essa época também, né? Eu acho que essa questão cultural bate bem forte, da influência que a gente tem de filmes que vieram de lugares que nevam, né? Então, os filmes maioria ali de Hollywood, né? Os filmes produzidos nos Estados Unidos, Canadá, então dessa cultura e até também essa cultura do Papai Noel, ela vem muito ali dessa cultura norte-americana, né? Hum, De o jeito que os filmes contam, o jeito que eles expressam essa ideia de Papai Noel, até se a gente for pensar, né, no consumismo ali do Natal, vem muito regado dessa cultura norte-americana, né? A total, gente é muito influenciado por isso. total. Nossa, muito. E eu acho que isso é ruim quando fica desequilibrado, né? De olha, meu Natal não vai ser tão legal, porque não é igual ao dos filmes. Então, eu acho que se imaginar um filme de Natal vivendo essa realidade diferente, eu acho que seria muito legal. E eu acho que é por isso que eu pretendo viver isso daqui a alguns anos, sabe? E passar o Natal fora. Só que eu acho que isso também me pega num lugar muito sensível, que no episódio que passou a gente falou o quanto que o Natal pra gente é muito ligado à família. Então, passar o Natal em um outro país, vivendo uma outra realidade, uma outra cultura, eu acho que me pegaria muito nesse lugar, sabe? Tipo, caramba, eu tô passando o Natal longe da minha família, sozinha, em um outro país, com uma língua desconhecida, com pessoas desconhecidas. Então eu acho que ao mesmo tempo que seria muito legal viver isso,
eu acho que seria muito triste, sabe? Muito ruim, não sei. Acho que são coisas diferentes, né? Que talvez a gente possa viver. Pra viver uma coisa, talvez a gente tenha que abrir mão da outra, assim. Mas eu acho que também pega pra mim nesse sentido de do que foi construído enquanto eu era criança, sabe? Dessa ideia de Natal, dessa ideia da neve, de tudo mais. É, e também essa questão familiar, né? Que a gente conversou bastante no episódio passado. Mas eu fiquei pensando assim, pra gente construir, pra gente imaginar um cenário que a gente, né, de viver esses filmes natalinos, a gente teria que pensar em alguns pilares, né? Que você já trouxe alguns aqui, né? O primeiro é sobre o milagre de Natal. Os filmes natalinos, eles têm uma questão ali do sempre acontece o milagre, né? Sempre o desejo de Natal que é realizado. Às vezes eles levam muito pra essa parte amorosa de encontrar um namorado, de encontrar uma namorada, né? Mas sempre tem ali um fator do milagre de Natal. Tem um outro fator bem forte nos filmes, que é essa questão que você trouxe da família, né? Da família Uhum. feliz, de estar com os pais, de estar com pessoas que a gente gosta, de tornar esse ambiente agradável. Uma coisa bem como que é? Romantizada, assim, né? Desses relacionamentos. E aí a gente poderia pensar num outro pilar que de repente fosse essa cultura, né? Que o Natal está inserido ali, né? E Uhum. do que ele representa dessa cultura, e a gente pode colocar até dos sentimentos que vem, né? Desse precisar estar feliz e bem e alegre em festas de fim de ano. E aí, pensando, né, nesses três pilares pra gente construir, tentar imaginar uma sociedade natalina, como que você acha que seriam as nossas relações? Hum, tá, vamos ver se eu entendi sua pergunta. Imaginando, vivendo nesses três pilares do cenário natalino dos filmes, É isso. mas levando em consideração a cultura deles ou a nossa cultura? Deixa a imaginação vir. Se você quiser colocar nossa, ou quiser fazer uma crítica, o que você estiver passando É aí. que, é que enquanto você foi falando, eu fiquei pensando muito no contexto dos filmes natalinos. Eu acho que não dá pra generalizar e falar que todos trazem a mesma coisa, mas principalmente nesse tópico da família, eu acho que fica muito claro o quanto que estar com a família é algo importante, retratado nos filmes. Só que o que me chama muita atenção é o desconforto que a maioria dos personagens principais vivem dentro dessa família. Então, seja por terminar um relacionamento em cima do Natal, seja por não estar bem sucedido no emprego, sabe? Sempre tem um desconforto. E aí, quando eles retornam pro lar para viver esse processo de Natal, o quanto que acaba sendo um peso de, olha, eu vou mentir que eu fui mandada embora, porque senão a minha família vai me achar de tal forma, eu vou trazer um amigo pro jantar, ou senão eu vou contratar um namorado pro jantar de Natal, porque eu não posso aparecer solteiro, porque eu tenho mais de 30 anos. Então, eu acho que isso é muito da cultura deles. Porque se a gente olhar pra nossa cultura, a gente sempre brinca, que sempre tem as tias que falam assim, e os namoradinhos. Só que eu acho que não é algo que pega tanto pra gente quanto é retratado nesses filmes. Então, é, e eu não sei se também se a minha percepção é dentro do meu ciclo social, mas eu não vejo tanto desconforto em estar no almoço, no jantar de família de Natal e falar, tá bom, eu vim sozinha porque eu terminei meu relacionamento. Não, eu saí do emprego. Então, como eu disse, eu não sei se é do meu ciclo ou se realmente tem essa outra questão cultural mesmo. Eu vejo como algo mais cultural e que gera muito desconforto. Então, no filme a gente vê que o problema é exatamente esse, só que aí acontece um milagre de Natal e aí as pessoas se apaixonam, a pessoa consegue um novo emprego, sempre tem uma resolução. Só que tem uma problemática ali que parece que não existe, vamos ignorar isso, vamos atropelar e vai dar tudo certo no final. E aí traz esse milagre de Natal.
Então, se eu fosse imaginar na nossa cultura, eu acho que seria muito diferente, porque tem esses aspectos culturais. E eu não sei se eu consigo olhar na nossa cultura um milagre de Natal. Eu acho que olhando para o Brasil, eu não vejo as pessoas falando de milagre de Natal. Não vou falar que eu não vejo tantos, mas eu não vejo as pessoas trazendo com esse nome. Hum, tá, você acha que é, aqui a gente não se fala muito desse milagre de Natal igual nos filmes, igual aparece nos filmes. Uhum, Tá. Eu fiquei pensando muitas coisas enquanto você foi falando. Na primeira que eu pensei foi essa parte da família. Você falou, né, de ser uma questão cultural ou ser uma questão individual, de ciclos. E eu fiquei pensando muito no que a gente já falou aqui sobre as pressões familiares, né, sobre papéis exercidos na família. Então, como isso pode ser de família para família, né, de como é vivenciado e passado. Então, famílias que têm como um valor muito forte ali a família, pode ser que pressionam mais a pessoa a ter um tipo de relacionamento, né? Então, eu fiquei pensando o quanto é que mesmo vivendo numa sociedade é, idealizada, romantizada, igual nos filmes natalinos, essas questões de pressão familiar, elas também aparecem, até nesses filmes, né? De uhum, agir para corresponder à expectativa dessa família, né? De repente mentir, de não conseguir dizer não, de não conseguir olhar as suas necessidades. Então, como a gente vivenciaria, eu acho que isso, até dentro de cenários natalinos, né? Como isso é algo até esperado que algumas vezes aconteça. sim. Então, como que isso é vivenciado, eu acho que sim tem uma parte da cultura, né? De como a gente vivencia os relacionamentos, de como que vem forte, né? Essa ideia do Natal e do milagre do Natal. Mas também tem uma questão que é muito de família para família, assim, de como vivencia isso. Então, tem famílias que são mais abertas, tem famílias que são um pouco mais fechadas, né? Tem famílias que a, fe- a festa de Natal é com todo mundo da rua, tem famílias que a festa de Natal é só com 3 pessoas, né? Então tem muitos modelos assim de famílias e de jeitos ali que essa família vai construindo as suas relações que podem influenciar nisso também, né? Então me veio muito essa ideia assim. E acho que é isso desse movimento, né? Que é um movimento familiar que está presente nessas relações, mas que aparece em todos os. Principalmente nos. Quer dizer, principalmente não, mas também nos filmes natalinos. Uhum, sim. E essa questão do milagre de Natal, como você enxerga isso trazendo para nossa cultura? Tá. Eu acho que isso é muito interessante, porque eu, como boa apreciadora de filmes natalinos, vou falar assim que sempre tem, né? Você trouxe essa questão da resolução dos problemas e é algo que acontece muito. Se a gente pensa na ideia ali do Natal, do Papai Noel, tem uma magia ali em si, né? É o bom velhinho que traz os presentes e aí tem uma questão se você se comportou, se você não se comportou, você ganha tal e tal presente. Então acho que o Natal em si ele tem essa magia. E no meu entendimento de alguém que viveu natais aqui no Brasil, eu acho que também tem essa magia, né? Do Natal ser algo. É... Ah, sei, né? Não sei se é magia, talvez seja, mas de ter esse tempero, assim, sabe? Eu acho que também existe aqui. Apesar de nunca ter acreditado no Papai Noel, eu sempre enxerguei dessa forma, assim, como que o Natal ele faz a gente sentir muitas coisas atrelados também a essa magia. Então eu acho que o jeito que é vivenciado lá pro jeito que a gente vive aqui tem as suas diferenças também, né? E aí, se a gente volta para os filmes natalinos, me parece que é muito mais.
coisas que a gente não consegue explicar, que acontecem, né? Então tem ali a fada madrinha, que algumas vezes aparece. Então os filmes natalinos, eles pegam essa questão, que é uma questão até infantil, e traz para o mundo do adulto, assim. E aí vai ser vivenciado de forma diferente quando a gente traz ali para a realidade, até para um contexto brasileiro, né? Então, desde as questões climáticas que influenciam, né? De estar todo mundo igual, todo mundo com suéter de Natal, em volta da lareira, tomando chocolate quente. Então, tudo isso também vai influenciar, assim, eu acho que no jeito que a gente vive, assim, esse Natal. Mas eu acredito que aqui também tenha essa, esse momento natalino legal, assim. Mas talvez de uma outra forma, né? Hum? E até pensando nisso, eu e o meu namorado, a gente tem uma tradição de Natal que é a gente a gente se veste igual, a gente veste a mesma camiseta de Natal. Então a gente cria camisetas, e cada ano é algo diferente. E aí a gente usa e passa igual, sabe? Porque a gente adaptou. A gente queria também passar de suéter, mas aqui não é possível. Então a gente adaptou, a gente fez uma camiseta de Natal e aí a gente passa o Natal com essa camiseta, assim. Então eu acho que dá pra gente ir adaptando também e entendendo a cultura do Brasil, e as nossas necessidades aqui. Sim. Pode parecer loucura, mas te ouvir falar me fez pensar sobre o que é o Natal aqui pra gente. E aí me fez pensar também sobre a origem do Natal. Então, pelo menos eu, desde criança, eu aprendi que o Natal era o dia que Jesus nasceu. E aí eu fiquei pensando o quanto que também isso traz essa magia pro nosso Natal. Porque Jesus, segundo o cristianismo e Bíblia, diz que foi o salvador do mundo, é o cara que veio para redimir todo mundo, tudo e todos. Então eu fiquei pensando o quanto que também, dentro da religião, esse nascimento traz essa magia. Porque é tipo, pô, é teu aniversário, Jesus, então dá um presentinho pra gente, ajuda a gente a resolver esses paranauês. Sabe o quanto que, talvez não diretamente, mas o quanto que a data traga essa questão de magia por conta de ser o aniversário de uma pessoa tão importante dentro da cultura, de diversas culturas, né? Não é uma cultura só brasileira. Mas eu fiquei pensando o quanto que talvez esteja relacionado, sabe? O quanto que vem essa questão de esperança. Então, até por ser Natal ser do lado do final do ano, sabe? Do lado da virada de ano. Então, quanto que vem essa questão do milagre de Natal, quanto que o nosso milagre é voltado para uma proposta diferente do que os filmes americanos trazem. Nossa, acho que totalmente, né? Não tinha parado pra pensar desse outro lado, assim. Porque tem uma veia religiosa bem forte. É por isso que existe o Natal. É por isso que o Natal existe e daí ele foi ganhando também outras proporções de outros aspectos, assim. Mas faz sentido, né? E se a gente for parar pra pensar nessa história, você falou do nascimento de Jesus, e eu fiquei pensando que também tem algo de mágico, assim, né? Em toda a Hum? história dele, do jeito que foi contada, do que aconteceu, das coisas que a gente não consegue explicar. Então, como que dentro até da história, se a gente for puxar da religião, já tem isso, né? De ser algo mais místico, mais mágico, da fé, da esperança. Então, me parece que faz sentido, assim, ter esse viés aqui, sim. Acho que pelo menos foi desse jeito, né? Que as nossas famílias vivenciaram o Natal. Uhum, sim. Então, quando veio na cabeça, eu ainda pensei, será que é loucura isso? Porque você foi falando e me foi desenhando isso na cabeça, sabe? O quanto que é cultural nosso. Tem essa. O nosso país tem a veia religiosa, porque todos os nossos feriados são religiosos. Então, eu acho que tem essa coisa mais apegada à religião, que foi o que começou e que dá significado. Eu acho que Natal para cada pessoa vai ter um significado diferente. Mas eu acho que é muito comum essa questão desse milagre de Natal, essa coisa mais mágica, essa coisa que eu acho que é o que mexe com a nossa esperança, sabe?
E olha que interessante, porque ele surgiu ali através da religião, mas foi ganhando tanta proporção que hoje as pessoas não necessariamente são religiosas para comemorar o Natal, né? Uhum, Já vi pessoas que não são e que comemoram esse Natal. Então, o quanto que popularmente essa história do Natal ela foi ganhando vida, né? E ela foi sim. caindo nesse gosto popular, assim, das pessoas quererem é, estar com a família, de repente dar presentear alguém de algo legal, ou de parar um momentinho para fazer uma comemoração, né? O quanto que isso foi ganhando vez, assim. Acho que aqui a gente pode falar que também teve um viés capitalista, né? E a proporção, talvez o Natal ganhou isso também por conta disso, de comprar, de dar presentes, enfim, dessa ideia que foram montando ali para além do religioso. Mas o quanto que hoje faz parte, né? Da vida das pessoas, assim. Tanto que ninguém trabalha ali no Natal. Quer dizer, quase ninguém trabalha no Natal. A gente Sim, literalmente para. sim. Te ouvir falar também me fez pensar em algo que tá sempre dentro desses filmes. E eu acho que tá dentro da nossa cultura também, que eu acho que todos esses filmes eles trazem de alguma certa forma uma mudança, seja uma mudança de trabalho, uma mudança de relacionamento, uma mudança de uma cidade grande para uma cidadezinha do interior, em um outro país. Mas todos eles trazem uma mudança. E aí eu fiquei pensando o quanto que entra como algo simbólico isso, sabe? Quanto que a gente precisa de mudanças. E aí sempre vem esse desconforto de, olha, terminei meu relacionamento, fui mandada embora, precisei trocar de unidade na empresa, mas o quanto que essa mudança, esse desconforto, é o que gera essa mudança lá na frente, sabe? Gera esse milagre de Natal. De olha, tava tudo tranquilo e agora tá tudo muito excelente. Então eu precisei passar pelo desconforto para poder vivenciar isso. E eu acho que nos filmes eles trazem isso de uma forma assim bem idealizada, um clichê. Só que se a gente olhar para nossa realidade, a gente já vive isso. Então, às vezes, seja por olha, não tirei férias nesse final de ano, estou cansado dessa empresa, então eu preciso trocar de empresa. Olha, eu tirei férias, mas eu tô ganhando muito pouco nessa empresa e eu preciso mudar. Olha, era essa situação, era aquela, e aí sempre tem uma mudança. Então não é à toa que a gente sempre atribui uma mudança à virada de ano, né? Porque a gente tá cansado de viver daquela forma e a gente sempre. Ou a gente se projeta uma mudança, ou a mudança simplesmente vem e a gente tem que se adaptar a ela. Então eu fiquei pensando muito nesse processo de mudança que sempre vem, muito próximo ao Natal. E aí os filmes trazem exatamente no Natal ou antes, ou na semana do Natal, dias antes do Natal. Mas que eu fiquei pensando o quanto que isso é real, sabe? O quanto que a gente também vive esses processos de mudança, não só em datas de final de ano, mas eu acho que é a data que é mais presente, sabe? Que a gente consegue observar mais esses processos de mudança. Sim, eu acho que entra muito naquilo que a gente falou no outro episódio, né? Sobre o final de ano, sobre essa esperança que tem de que as coisas vão mudar. Eu acho que faz total sentido eles, né, atrelarem isso ao Natal, mas que é algo que acontece já da gente esperar que mudanças vão acontecer, de olhar ali, né? Então é muito comum as pessoas fazerem retrospectiva e olhar como foi a vida até aquele momento. É um marco, né? Querendo ou não, o término do ano ele vai ser um marco muito simbólico em diversos aspectos. Então, juntando essa magia do Natal, me parece que os problemas vão ser resolvidos, assim, magicamente. Que é o que você trouxe, né? Então, acho que a magia, a mudança, esse processo de mudança fica muito claro, né? De como ele vai acontecendo ali no final do ano e trazendo essa magia desse Natal também. Para reforçar, talvez, essa ideia
de que esse momento é legal, de que todo mundo precisa viver esse momento, né? Mas aí, ao contrário dos filmes, a gente vive muitas coisas e talvez não viva mudanças legais de serem feitas, né? Talvez a gente viva coisas difíceis de serem feitas, ou talvez de serem relembradas, né? E o quanto que talvez essa ideia de Natal ela mascara um pouquinho tudo isso, né? E vai criando ali um padrão de, de jeitos certos e errados das pessoas passarem por isso, né? Uhum. Sim, total. E que chato isso, né? Porque eu não acho que existe jeito certo ou jeito errado. A gente tem que passar e é isso. Óbvio que quando eu estou passando por momentos assim, pra mim tem sim o jeito certo e o jeito errado. Mas se a gente olhar de uma perspectiva diferente, não existe jeito certo e jeito errado. Então, eu acredito que a gente é o que a gente consegue ser. Bem a frase da Débora Seco, né? A gente é o que a gente consegue ser. Então, se aquilo aconteceu, a gente precisa aprender a lidar com aquilo, porque aquilo vai levar a gente para um processo até de consciência maior, né? Então, a gente vai dando conta e simplesmente vive essas situações. Sim. Então aqui a gente já viu que viver, se a gente vivesse num filme natalino, ia ter ali toda essa questão do milagre de Natal, mas isso não ia mascarar primeiro as questões familiares, as pressões que a gente sente, né? Os sentimentos, se a gente vive coisas boas ou coisas ruins e o que isso traz de sentimento pra gente, né? Que pode ser que esse final do ano tenha uma carga muito simbólica de mudança, de esperança, mas também nem sempre vai ser mudanças que a gente gostaria de estar passando e que tudo bem também olhar para isso e ficar mais sensível para isso, né? Então acho que é isso. Acho que a gente trouxe um pouquinho disso que a gente queria passar. A gente ama o Natal, então é legal viver e se imaginar nesse mundo natalino, mas sempre trazendo também para nossa realidade, né? Da onde a gente fala. É legal ali ver a neve, ver o suéter, mas é legal também vivenciar desse outro aspecto que a gente vivencia aqui, né? É legal pensar também nas raízes aqui do Brasil, de como essa questão da religião ela vem muito forte atrelada a essa data, né? De como a gente preserva um pouquinho ali das nossas culturas e dos nossos entendimentos. Então é legal a gente sempre revisitar essa data e colocar o significado que ela tem pra gente, né? Seja religioso, seja não religioso, seja momento em família, seja um momento mais introspectivo, de como a gente vai vivenciando isso também, porque não existe, né, esse jeito certo e errado, mas existe. Vou usar a frase que você trouxe. A gente é o que a gente consegue ser. Então a gente experiencia esse momento de acordo com aquilo que a gente é também, né? Uhum, Então sim, é legal de ver assim todos esses movimentos também. sim. Você foi falando e me veio muito essa frase na cabeça e eu vou falar. Tá. Eu acho que a gente precisa realmente olhar para nossa realidade, porque a gente sabe que a grama do vizinho sempre vai ser mais verde que a nossa. E às vezes ela é sintética. Então, só você sabe o trabalho que dá de cortar a tua grama, de cuidar dela. Então, valorize a tua grama, valorize o país que você nasceu. Aproveite as possibilidades que você tem dentro deles. E, óbvio, se for sua vontade viver isso um dia, se organiza e vai. Vê se tá dentro da tua idealização, se vai ser tudo isso mesmo. Mas eu acho que vale a pena reforçar isso. A gente é o que a gente consegue ser, o que a gente pode ser. E é isso. E até se a gente viver dentro desse contexto, né, que a gente idealiza, pode ser que não seja do jeito que a gente imagina que né, vai ser. Então é Exato. legal de ver também. Certo, então é isso. Desejamos a todos um Feliz Natal, né? E que a Sim. gente possa vivenciar isso
do jeito que a gente quer, que a gente precisa e que a gente sente que tem que vivenciar de diversas formas possíveis, né? Tem como a gente vivenciar principalmente esse final de ano. Então esse é o nosso desejo, né? É isso. Feliz Natal pra vocês. E aproveitem. Comam bastante, se divirtam bastante, riam bastante, chorem bastante, e o que fizer sentido pra você. E é isso. Então é isso. Esse vai ser o nosso último episódio, né? Depois a gente vai soltar mais 2 videozinhos que não vão ser um episódio, porque a gente achou, né, que dá um descanso pra gente, pra vocês também. Às vezes é muito corrido ficar ouvindo também o podcast e tudo mais. Não que não seja legal, tá? Mas a gente Exatamente. entende isso também. Então é isso, né? Até o ano que Uhum. vem. Que a gente tenha mais aí vários episódios e que a gente continue fazendo isso que a gente gosta de fazer, né? E trazendo um pouquinho de humanidade também para todos esses temas importantes. Sim. E é isso. Eu acho que vale também agradecer a audiência de vocês, a interação, os comentários, cada feedback. Então, se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. Acho que é muito bom ter vocês e vocês fazem parte dessa magia do nosso Natal. Então, meu coração tá bem quentinho em falar que vocês são importantes. É óbvio que a gente não conhece todo mundo que ouve, mas que cada um de vocês são muito importantes para o nosso processo de produtoras e como pessoas também, né? Então eu queria agradecer todo mundo que tá acompanhando a gente, toda a interação e tudo mais. É muito legal estar aqui. Que bom que a gente tem vocês também. Uhum. Lindo, que momento lindo! Se tivesse a palminha aqui do. Mas é isso, nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. A gente vai continuar produzindo conteúdos legais lá, que são videozinhos mais rápidos. E deixe seu comentário, o que você achou, como seria para você viver um filme natalino também. E é isso. Tchau, tchau. Tchau!